Olá, pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo. Nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos. Como sempre, eu faço convite para quem ainda não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. E também para quem não é inscrito, para quem ainda não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. Eu vou deixar também aqui o meu Instagram para quem quiser me seguir por lá. E hoje, pessoal, eu quero... Normalmente eu faço esse vídeo aqui umas 2, 3 vezes por ano, porque para mim ele é uma das questões mais importantes do mundo para quem tem carteira de ações, que é quantas ações a gente vai ter na nossa carteira, tá? E é uma política da Capitalizo, isso eu falando pelo lado dos nossos analistas, e é uma política minha como investidor. E quando eu falo da minha carteira, eu estou falando da carteira da minha família, essa questão da diversificação. Isso é muito importante, pessoal. Por quê? Porque a diversificação nos protege contra os nossos erros. Ninguém é infalível, nenhuma empresa é infalível. A Renner não vai quebrar, tá? Mas quem diria que a Renner ia ficar 1, 2 meses basicamente sem faturar? Quanto tempo pode demorar para a Renner recuperar? Pode ser que seja rápido, pode ser que não. E isso pode ter uma interferência muito grande no preço das ações. Quem comprou Petrobras em 2008 até hoje não recuperou o preço da Petrobras. Então, não tem empresa que nunca possa ter problema. E muita gente acha que uma empresa ter problema é ela quebrar. Tem gente que acha que se essa empresa não quebrar, não faz mal. E, na verdade, tem muito problema sim na empresa não corresponder à expectativa do mercado. A ação pode ficar 5, 10, 15 anos sem subir e quem comprou aquela ação lá, além de não ganhar dinheiro, tem um custo de oportunidade enorme, já que isso poderia estar aplicado em outra coisa. Então a diversificação ela nos protege contra os erros, sejam erros de avaliação ou sejam mudanças do mercado, tá? Como por exemplo, a Renner pode ter um problema grande agora, não deve ser o caso, mas a empresa demorar 2, 3 anos aí para recuperar. Imagina se eu só tenho o Renner na carteira. E essas aqui, pessoal, são as maiores quedas desse ano, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. As maiores quedas desse ano. Quais são os ativos que mais caíram? Os 20 que mais caíram. BMG caiu 58, Even 59, Cielo 59, Ering 61, Cogna 61, Helbert 62, Lopes Brasil 63, Brasil Broker 65, Mil de alimentos, né, 65, Positivo 65, Tecnisa 66, Paranapanema 66, Gol 66, Embraer 67, Smile 68, Leliblan 70, CVC 71, Azul 74, Time for Fun 75 e IRB caiu 81,41%. A gente sabe que tem empresas aqui que têm problemas sérios nas companhias. A gente pega a CVC, por exemplo. Quanto tempo pode demorar a CVC para recuperar? Imagina quem tinha só a CVC na carteira. E eu não estou falando em relação à questão da desvalorização, tá? Porque quem nunca tinha visto uma baixa do mercado viu que nos momentos de pânico ali cai todo mundo praticamente ao mesmo tempo. Alguns caíram menos, outros já recuperaram. Camil recuperou, VEG recuperou, Raia Drogasil caiu pouco, Magazine Luiza recuperou, lojas americanas também, as empresas de celulose subiram, frigoríficos subiram, mas naqueles dias de pânico ali cai quase todo mundo ao mesmo tempo. Agora, não são todas as empresas que tiveram problema. Então, o problema não é a ação cair 50%, 60%. O problema é a ação cair 60%, 70% com a empresa tendo algum tipo de problema, como foi o caso do IRB. E por que eu quero falar do IRB? Porque o IRB estava na minha carteira. O IRB no início do ano estava na minha carteira. Para quem é nosso cliente ou nos acompanha, sabe que ali a posição de longo prazo, ali na casa dos 22, dos 23 reais, foi recomendada a venda de IRB. Imagina se eu tivesse só IRB. Claro que isso aqui é a rentabilidade do ano, caiu 81% no ano. Da máxima ali do ano até agora caiu até mais. Mas vamos supor que eu tivesse IRB na carteira. Claro, se eu tivesse só IRB, tivesse comprado no início do ano, agora eu ia estar perdendo 81%. Se eu tivesse duas ações com o IRB junto, eu ia estar perdendo 40%. Agora, qual teria sido o impacto? Claro que foi bem menor aqui, mas qual teria sido o impacto do IRB na minha carteira, mesmo se eu não tivesse vendido e tivesse comprado no início do ano? Se eu tenho 20 ações, é que eu coloquei 20 ativos, ativo 1, 2, 3, como se fosse uma carteira de 20 mil reais,
o impacto seria de 4,05%. 4,05%, pessoal, não é nada, isso é a volatilidade de um dia. Agora, quem tinha só a IRB na carteira está perdendo 81%, tem que subir 300 e pico para recuperar. Quanto tempo pode demorar para recuperar um negócio desses aqui, ainda mais com uma empresa que pode ter um problema até mais sério do que aparenta ter? A mesma coisa a CVC, a mesma coisa a Gol, a mesma coisa a Azul. E mesmo que o IRB tivesse desaparecido, tivesse caído 100%, que não dá, né? Mas tivesse virado 1 centavo, eu ia estar perdendo 5%. 5% é recuperável. Claro que tiveram algumas outras ações que caíram também. Então, o que a gente não pode fazer? Deixar com que uma escolha errada, uma maçã podre, estrague toda a carteira. Então, mesmo tendo IRB, e apesar de eu já ter vendido o IRB, eu fiz os cálculos agora aqui, ali quando estava no Circuit Breaker, a gente aumentou um pouco mais a carteira de longo prazo. A nossa carteira está perdendo aí em torno de 5%, 7% esse ano, a carteira de longo prazo. O Ibovespa está caindo 30%, o IRB está caindo 80%. Então, uma das coisas que nos protegeu foi justamente isso, a questão da diversificação. E não é verdade também que existe uma lenda que a diversificação nos tira a possibilidade de ganho. Não é verdade, até porque a minha carteira, se eu fosse fazer uma avaliação de curto prazo, está performando muito melhor que boa parte das ações da Bolsa. Daqui um pouquinho, se a Bolsa subir mais um pouquinho, minha carteira está zerando e já está no positivo. E eu estou fazendo uma avaliação de 5 meses, que para uma carteira de longo prazo não faz sentido. Agora, quem tinha só a IRB na carteira, daqui um pouco nem longo prazo vai ter mais. Então, essa é a importância da diversificação, nos proteger contra essas questões. E também, quando a gente tem uma carteira diversificada, né, a gente pode ir colocando mais ativos na carteira. Eu gosto muito da Camil, por exemplo. Quando eu entrei na Bolsa, não existia Camil. Se eu já tivesse lá na época que eu entrei na Bolsa, eu vou ter 10 ações, nunca mais vou colocar nenhuma, eu não ia ter talvez a Camil na carteira, ou outros ativos que foram importantes para a valorização da minha carteira. E basicamente o que a gente faz é montar a nossa carteira de longo prazo só usando as recomendações da Capitalizo, né? Então isso é importante, pessoal. E na nossa avaliação não faz nenhum sentido, né, até pelo número de recomendações que a gente tem de longo prazo, um investidor ter mais do que 5%, a gente coloca 10%, mas hoje não faz nenhum sentido uma pessoa não ter uma carteira de 20 ações, pelo menos. Tá cheio de empresa boa, não só aqui no Brasil, tem as recomendações de ações internacionais também. Então não tem por que ter uma carteira com menos de 20 ativos. Ter 5% no máximo, 6% no máximo num ativo só. Ah, Thiago, mas eu não quero montar uma carteira direto com 20 ativos. Ninguém precisa comprar 20 ações de uma vez. Mas vamos supor que a gente queira iniciar uma carteira com 5 ações e pensando no longo prazo, daqui a 5, 10, 15 anos, iniciar uma carteira com 5 ações e uma vez por ano colocar 1 ou 2 ativos novos na carteira. A gente pode ir montando aos pouquinhos, não precisa de uma hora para outra também ter 20 ativos. Eu posso iniciar uma carteira com 5, com 10 ações e uma vez por ano incluir mais um, no outro ano incluir mais outro, sem pressa. Mas olha a importância dessa questão de diversificar os investimentos de vocês, tá, pessoal? Então assim, ó, diversifiquem. Eu sei que às vezes a gente vai um pouco na contramão, porque o mercado ele tem uma tendência muito maior de concentração de carteira, mas a gente recomenda uma política da empresa, né? Muito mais do que uma opinião do Thiago, é uma política da empresa, o investidor de longo prazo diversificar a carteira. Pensar daqui a 5, 10, 15, 20 anos, ter uma carteira com 10, com 15, com 20, com 25 ações, a gente acha que seja bastante saudável, tá certo? E para quem quiser conhecer mais as nossas recomendações de longo prazo, pessoal, eu vou deixar aqui para vocês nosso produto Invista em Ações, que são 5 carteiras recomendadas, dividendos, small caps, ações internacionais, fundos de investimentos. Nós temos também o Carteiras Capitalizo, que tem a parte do Invista em Ações, a parte dos fundos, incluindo fundos imobiliários, a parte de renda fixa, para quem quer montar carteira diversificada, e também o Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo, né, que é day trade, swing trade, já tem uma pegada um pouco diferente, e o completo, que é a junção de todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte aqui dos conteúdos grátis, blog, lista do WhatsApp, canal do Telegram, os e-books, relatórios grátis, e também o nosso podcast. Tá certo, pessoal?
Além disso, eu vou deixar todos os nossos contatos aqui para quem quiser bater um papo com a gente. Um grande abraço e até mais.